Bom dia para quem eu ainda não falei. Feliz sábado. Nós estamos chegando ao final da programação dessa manhã. Alegres porque é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cada mensagem que já foi proferida possa tocar nossos corações. E cada um que aqui veio se sinta bem-vindo. Agradecemos a presença de cada um. Quem veio a primeira vez, seu Manuel, a primeira vez que está vindo, né, seu Manuel? Agradecer a cada um, as pessoas que vão receber a cesta. No final, não saia sem levar a sua cesta, viu? Já falamos com vocês com antecedência, já estão sabendo. E hoje eu quero convidar vocês para a gente refletir em um tema meio diferente. Eu disse para o Alex ontem, Alex, vamos falar de sandália, viu? E vamos fazer algumas perguntas. E a mensagem de hoje tem por tema o exemplo da beneficência cristã. As suas sandálias estão prontas? Abra sua Bíblia lá em Salmo, no capítulo 50. Quem puder, quem tiver com sua Bíblia, Salmo capítulo 50. É o mesmo versículo que está no envelopezinho da oferta de gratidão. Hoje uma pessoa trouxe uma oferta de gratidão. Obrigada, viu? E é até bom lembrar para os irmãos, quando você trouxer uma oferta de gratidão para a igreja, você coloque aqui dentro, está lá o envelope junto com o papelzinho assinado, direcionando, porque senão vai para o caixa geral, viu? Mesmo estando no envelope da asa, precisa estar assinado ali com a oferta direcionada, com aquele papelzinho, senão não vai para a asa, tá? E aqui no envelope da oferta de gratidão da asa, no verso 23 do Salmo 50, diz o quê? Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Como é que diz aí na sua versão? Por favor, alguém lê bem alto. A gratidão, porém, é o sacrifício de cada se permaneceres em teus caminhos, eu revelarei a salvação. Eita, glória. Como é bom a gente ter um coração grato, não é verdade? Como é bom a gente demonstrar essa gratidão, porque não adianta só ser grato, só dizer muito obrigado. Nós precisamos de quê? Nós precisamos agir também. Eu queria convidar vocês para fechar os olhos nesse momento. Do jeito que você está. Vamos orar. Pai querido, acabamos de ler na tua palavra que te honra aquele que tem um coração grato. E que se nós andarmos nos teus caminhos, seguindo as tuas orientações contidas na tua palavra, nós veremos a Deus e viveremos contigo pela eternidade. Obrigada, meu Deus, por esse presente, por esse privilégio. Por favor, Pai, fala aos nossos corações mais uma vez nessa mensagem. Que o Espírito Santo me cale e o Senhor fale ao coração de cada um. Que a gente não se distraia com nenhum outro assunto, com nenhum outro pensamento. Nos próximos 30 minutos, que a gente ofereça um sacrifício de louvor ao Senhor, ouvindo a tua palavra com o coração aberto. E que o teu Espírito Santo nos traga transformação. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje ela é muito objetiva. Nós vamos mostrar 8 perguntas, como se nós estivéssemos entrevistando uma pessoa muito especial. Nada mais, nada menos do que Ellen White. E fazendo um compilado de vários escritos dela sobre o assunto da beneficência,
Nós queremos responder 8 perguntas. Nós teremos só mais 3 textos bíblicos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, o Evangelho de Marcos, porque primeiro é a luz maior, né? Depois que é a luz menor. Marcos, capítulo 10. E o verso é o 45. Você que estiver em casa também nos ouvindo, através do YouTube, se você puder abrir sua Bíblia, leia conosco esse verso, porque ele é um ensinamento muito importante que o Senhor fez para cada um de nós. O que diz lá? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O contexto foi quando a mãe de Tiago e João, querendo que seus filhos se destacassem, fossem mais honrados diante do mundo, chegou para Jesus e falou: Senhor, te peço, por favor, conceda que meus filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Né? E ela já tinha combinado isso com eles. E eles também pediram isso para Jesus. E esse momento aqui foi quando eles mesmos pediram. Né? E Jesus disse o que para eles? Se você quer se destacar no reino de Deus, você tem que se humilhar no meio dos homens. Em outras palavras, ele disse isso. Você tem que ser o mais humilde e o que mais serve. Porque o próprio Filho de Deus não veio para ser servido. Ele veio ao mundo para servir. Para nos dar um exemplo. E nós também somos exemplo para o mundo. Hoje, nós representamos a Bíblia que muitos não ler. Então, o que nós estamos ensinando para as pessoas com nossas ações lá fora? É uma reflexão que nós temos que ter todos os dias. E lá no capítulo 6, você volta um pouquinho, Jesus ele dá uma orientação para todos os discípulos. Lá no capítulo 6, lá no verso 7, nas instruções que Jesus deu, né? Ele estava percorrendo nas aldeias vizinhas, pregando o evangelho, curando as pessoas. E ele fez o quê? Pode ler. Do 7 ao 9. Vamos resumir. Marcos, capítulo 6. Por favor, alguém leia o verso 7, 8 e 9. Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os 12 para junto de si. Enviou de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser o pão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem um canteiro. Jesus ensinou que nós devemos confiar nele, na provisão dele e calçar nossas sandálias para refletir ele na vida das pessoas. Porque a gente quer ser servido, né? A gente quer que Deus nos sirva, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E Deus quer que a gente faça isso. Que a gente sirva, abençoe e ajude alguém. Ele quer que a gente prepare as nossas sandálias. Não era para preparar túnica, não era para preparar nenhum lanche para a estrada. Vocês viram no texto? Não era para preparar outra coisa, a não ser o bordão para eles poderem caminhar e as sandálias. Deus
quer que você e eu sejamos pessoas de ação e oração. Se nós vivermos para servir os outros, automaticamente nós somos levados à comunhão com Cristo. Porque servir aos outros é um desafio para o coração egoísta. A gente sabe que é um remédio contra o egoísmo. A gente servir o próximo. E Deus sabe que para cumprirmos o dever de amar os outros, precisamos de muito auxílio, porque somos naturalmente egoístas. Só pela comunhão com Ele receberemos esse poder. Por isso Jesus primeiro os preparou e mandou que eles se preparassem. Como? Prepara a tua sandália e sai. Fica em casa dormindo não, crente. Sai, mas não vá de mãos vazias. O que representa esse bordão hoje para você e para mim? E essas sandálias? A primeira pergunta que vamos fazer ao Espírito de Profecia é: de que maneira o amor piedoso de Jesus é uma repreensão ao nosso egoísmo e dureza de coração? Vocês querem a resposta para essa pergunta? Como é que o amor piedoso de Jesus repreende quem é egoísta de coração e é duro? Aí a gente lembra daquele famoso trecho que ela fala assim: fazei da obra de Cristo o vosso exemplo. Constantemente ele saía fazendo o bem, alimentando o faminto, curando os enfermos. Ninguém que ele visse em busca de simpatia saía desapontado. Ninguém que precisasse de um sorriso de Jesus, por mais cansado que ele tivesse, por mais triste que ele tivesse com a situação que ele estava vendo das pessoas, ele conseguia retribuir. E você? Depois de um dia de trabalho, preocupado, resolvendo tantas coisas, se alguém chega para você precisando de um sorriso, você sorri para a pessoa? Você tem seguido o exemplo de Cristo? E diz mais: o comandante das cortes celestiais se fez carne e habitou entre nós. E sua vida de trabalho é um exemplo da tarefa que devemos executar. Seu amor terno e piedoso é uma repreensão ao nosso egoísmo e dureza de coração. Temos que aprender mais de Jesus. Segunda pergunta: como podemos testemunhar que seguimos a Jesus? Porque ele não quer que a gente fique calado. Disso todo mundo já sabe. Mas como é que eu vou pregar? Eu agora tenho que ir para a praça e começar a falar ali para quem ouvir, quem passou aí ouvir. Bem, quem não ouvir, problema dele, eu já fiz a minha parte. Só existe essa forma de testemunhar de Jesus? Olha o que ela responde. Com outra pergunta. Qual então o exemplo que devemos dar ao mundo? E ela responde: devemos empenhar-nos na mesma obra que o grande médico missionário tomou a si em nosso favor. Devemos seguir o caminho da abnegação assinalado por Cristo. Você se lembra daquela história do homem que estava nas geleiras, caminhando, e começou uma tempestade, e ele, junto com o companheiro, passou a enfrentar aquela tempestade de gelo e tinha que continuar caminhando para poder chegar em casa, e ele estava já definhando, já quase sem forças, morrendo, precisando muito, mas ele viu o quê? O colega dele, o companheiro dele, desmaiado. O que ele fez? Bem, já vai morrer? Não. Ele pegou o companheiro e ele carregou nos ombros. E o que aquilo resultou? Aqueceu o corpo dele, o sangue dele continuou circulando e aquilo lhe deu força para ele chegar até o destino e poder salvar a sua vida e a vida do seu irmão. Esse exemplo nós devemos seguir. A terceira pergunta é: que tipos de necessidades existem hoje diante de nós? Será que são as mesmas encontradas por Jesus em seu tempo? E ela responde: hoje existem as mesmas necessidades. O mundo carece de obreiros que trabalhem como Cristo
fazia pelos aflitos e os pecadores. Há, na verdade, uma multidão a ser alcançada. O mundo está cheio de doenças, sofrimento, miséria e pecados, cheio de criaturas necessitadas de quem delas cuide. O fraco, o desamparado, o ignorante, o degradado. Hoje eu arrisco dizer que mesmo tendo tantos benefícios, tantas atualidades, tanta tecnologia para facilitar a vida do ser humano, existem mais pessoas precisando do que antes. Não talvez com as mesmas necessidades que nós víamos nas histórias de medicina, mas mesmo assim, existem também muitos desse jeito. E essa semana, a Igreja do Senhor, ela foi uma bênção ali na região do Novo Amanhecer. E as pessoas que foram alcançadas com aquele varal solidário, eu tenho certeza que elas irão voltar. Porque a gente não entregou simplesmente algumas peças de roupa, a gente entregou sorriso, preocupação. Você que não pôde ir até lá, mas trouxe a sua oferta, trouxe a sua contribuição, você também fez parte da alegria daquelas pessoas. E me chamou a atenção aquelas crianças. As crianças ficaram felizes demais. Isso é gratificante. Só você ver o sorriso daquelas pessoas, você já se sente feliz em saber que você ajudou, já é uma recompensa que Deus te dá. A tua satisfação em fazer algo por alguém. Isso acaba virando até motivo para muitos ajudarem os outros, né? Hoje eu estou precisando de uma bênção, eu vou ajudar bem que um pobre, para ver se Deus me ajuda. Não deve ser essa a nossa motivação. O primeiro texto foi muito claro, Salmo 50. Deve ser por gratidão ao Deus que já nos deu, para que a gente possa repartir. A quarta pergunta: é possível que o espírito missionário seja um dom que somente alguns poucos recebem e, portanto, não somos responsáveis por tal dever? Será que só quem é culto, quem é estudado, pode ser esse testemunho de Jesus? É possível que as pessoas pensem que nem todo mundo consegue ser um missionário? Ah, mas eu sou tão necessitada, eu também não sei nem falar. Você pode pensar assim? Olha o que o Espírito de Profecia responde. Muitos pensam que o Espírito missionário, a habilitação para a obra missionária, é um dom ou dotação especial concedido aos pastores e a alguns poucos membros da igreja, e que todos os outros devem ser meros espectadores. Nunca houve erro maior. Todo verdadeiro cristão possuirá espírito missionário, pois ser cristão é ser semelhante a Cristo. Ninguém vive para si mesmo. E conforme ela menciona Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ela é dura nessas palavras. E a gente lembra daquele famoso texto: todo cristão nasce no reino de Deus como um. Todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele jovem ou idoso, instruído ou iletrado, será movido pelo Espírito que atuou em Cristo. Porque não é você, não é a sua capacidade que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É Deus agindo através das suas mãos, através da sua vida, do seu sorriso ou da sua atitude, mesmo que você não diga nada. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Devem examinar rigorosamente o coração à luz da palavra de Deus e procurar um novo batismo do Espírito de Cristo. Devem orar por mais profunda compreensão daquele assombroso amor que Jesus manifestou por nós. Esse é o nosso dever hoje. Ora, irmão, pede a Deus que te dê um espírito missionário, que te dê coragem, motivação para sair. Sábado à tarde, eu não vou ficar dormindo. Eu vou sair, eu vou visitar alguém. Senhor, me leva onde tu queres que eu vá.
A gente ouve tantas histórias de pessoas que saíram sem saber para onde iam. Na nossa igreja mesmo, não foi, não? Saiu sem saber para onde ia e Deus fez encontrar quem precisava dela. Hoje de manhã eu saí e encontrei alguém que precisava. E graças a Deus, Deus trouxe ele até aqui. Então é Deus quem faz a obra mais difícil. Ah, mas eu sou esquecida, a minha cabeça é muito esquecida. E olha o que aconteceu ontem. A gente organizando a programação de hoje, aí eu estava agoniada na hora e disse, pode escolher, Isa, o hino. E eu, hoje de manhã, de madrugada, me lembrei, tinha um hino oficial da ASA, e eu esqueci de dizer. Aí quando eu abro o celular, qual foi o hino que Isa escolheu? O hino oficial da ASA. Então, são pequenas coisas que nos mostram que não é a gente que está organizando nada, a gente está sendo usado por Deus. Deus é quem vai motivar você, mas você tem que fazer a sua parte. Quinta pergunta. Qual a maneira prática de pregarmos o Evangelho? Essa pergunta é fácil de responder, só é difícil de fazer. Mas Deus, ele te capacita. Ellen White diz assim, a obra de Cristo em favor do homem não está terminada. Ela continua ainda hoje. Da mesma maneira, devem os seus embaixadores pregar o Evangelho e revelar seu piedoso amor pelas almas perdidas e a perecer. Eu posso ouvir um amém? Pela manifestação de interesse altruísta naqueles que necessitam de auxílio, devem eles dar uma demonstração prática da verdade do Evangelho. Nesta obra está incluído muito mais do que mera pregação de sermões. A evangelização do mundo é a obra que Deus confiou aos que saem em seu nome. Esse mês de abril aconteceu o mutirão de Páscoa em todas as igrejas da divisão, né, tanto do Brasil como dos países hispanos, né, dos países vizinhos. E muitas pessoas foram alcançadas. E eu me lembro de uma que eu quero mencionar. Não vou dizer o nome dele, mas vocês vão entender já quem foi. Semana passada, essa semana, né? Aqui na Nova Jerusalém, foi realizado um evangelismo, foi finalizado um evangelismo de 20 noites, foi isso? Acho que foi 20 noites, que eles estiveram ali na casa de uma irmã, cujo filho havia falecido. A gente orou muito pelo Elano, e ele veio a falecer, mas a irmã não desanimou. Ela ofereceu a casa dela para ser um ponto de pregação. E começaram a pregar o evangelho, as pessoas começaram a vir. Tinha um jovem que ele de toda a cidade, ele é temido. As pessoas não querem nem se aproximar dele, porque ele tem esquizofrenia. E ele, no passado, acabou perdendo o controle. Hoje, ele vive à base de medicamentos. E os medicamentos tão fortes que poderia ser desculpa para ele não ir, não impediram ele. Ele só não foi numa noite em que ele tinha tomado um remédio e não conseguia nem mesmo ir ao banheiro. Ele fez ali mesmo, onde ele estava na casa dele, e depois ele dormiu profundamente. Quando aquele jovem de 19 anos ouviu a palavra de Deus, ele atendeu prontamente. Ele disse, eu quero ser batizado. E caminhando, frequentando a igreja, aí a igreja foi visitar a família dele. E eu tive o privilégio de ser chamada para ir na casa dele buscar a mãe dele, que disse que ia para o batismo, mas ela acabou se confundindo com a data, estava cuidando de crianças pequenas, mas apoiou o batismo do filho, pediu oração e também assinou a ficha de batismo dele e nos entregou a roupa para ele. E ali a gente pregou o evangelho para ela e conseguimos chegar naquela família. Eles precisam muito. Uma dessas cestas vai para eles. E ela, ali falando da sua preocupação, dos seus medos, a gente pôde ver a necessidade que aquela família tem. E quando ele saiu quando ele estava no tanque, algumas pessoas tentaram impedir de ser batizado. Mas o pastor deu uma resposta à altura. E quando ele saiu do tanque,
ele acabou demonstrando. Ele levantou as mãos para o céu e ele disse alguma coisa. Eu acho que foi obrigado, Senhor. Eu não consigo imaginar a paz que estava no coração do Rui quando ele falou isso. E ele foi alcançado. Eu peço que vocês orem por ele, porque ele agora é nosso irmão. Ele foi batizado nessa igreja para a honra e glória de Deus e para mostrar para o mundo que Deus não faz acepção de pessoas e que nós devemos aceitar todos e ajudar todos. Mas eu quero caminhar para o final. Ela aconselha para nós trabalharmos com o coração cheio de um ardente amor pelas pessoas e assim obteremos coração ao acesso das pessoas. Acesso ao coração das pessoas. E o caminho será preparado para uma proclamação mais decidida da verdade. Não adianta a gente se abexar. Se a gente se apressar, minha gente, a gente acaba se atrapalhando. Então, eu peço a atenção de vocês nesses últimos 15 minutinhos. A sexta pergunta, só faltam 3. A sexta pergunta, o que é exatamente esse método de Cristo? Você já deve ter ouvido muito falar sobre essa frase. O método de Cristo. O método de Cristo. E você sabe qual é o método de Cristo? O Espírito de Profecia responde. A divina comissão não necessita reforma. Nada há que melhorar na presente verdade, segundo o método de Cristo. O Salvador deu aos discípulos lições práticas, ensinando-lhes como trabalhar de maneira que as almas se sentissem jubilosas na verdade. Ele simpatizava com os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos. Então, o primeiro passo é você simpatizar com a necessidade do outro. Ele alimentava os famintos, ele curava os enfermos. E você pode ajudar alguém com remédio. Constantemente saía fazendo bem. Você ora pela pessoa, mas você também sai para ajudar. E pelo bem que realizava, pelas palavras de amor e obras de bondade, ele interpretava o evangelho para os homens. E a gente resume numa frase. Ele dava o alimento físico para poder mostrar o alimento espiritual. E é o que nós temos que fazer hoje também. Sétima e penúltima pergunta. Qual o objetivo da vida segundo os ensinos de Jesus? Essa é mais profunda, não é? Essa tem que ver não só com os outros, mas com a gente mesmo. Qual é o objetivo da minha vida? Por que eu estou aqui? Bati aqui no microfone. Qual o objetivo da minha vida? E ela responde. Preste atenção. Abra bem seus ouvidos. Estão abertos? Os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. Eu vou dizer de novo porque vocês não ouviram. Me responderam com amém todos. Os seguidores de Cristo foram redimidos para ser úteis ao próximo. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço. O serviço a Deus e ao próximo. Essa é a lei principal. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. Eu poderia falar muitas histórias de pessoas que foram curadas de doenças, porque simplesmente decidiram que agora não iam se preocupar com sua necessidade, mas com a do próximo iam viver para servir. E quando eles fizeram isso, eles mesmos foram curados. É real isso. Cristo confia aos seus servos os seus bens. Alguma coisa que deve ser usada para ele. Dá a cada um a sua obra. Todos têm seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Descubra para onde Deus quer te mandar.
Pode ser um lugar que você não queira ir. Pode ser em busca de alguém que você não simpatiza. Mas se você se entregar a Deus e dizer, Senhor, me mostra onde tu quer que eu vá, me dê força para ir, Ele vai te dar capacidade. Amém. A última pergunta que fazemos nessa entrevista é: que duas marcas caracterizavam as atitudes de Jesus e serviam para eliminar o receio até da mais pobre criatura? Duas coisas que ele fazia, que as atitudes dele demonstravam, e na hora quebrava o gelo, na hora tirava o empecilho. Cristo se pôs como cabeça da humanidade, nas vestes da humanidade. Ele se fez necessitado como nós. Ele reconheceu que ele também precisava. Então, plena de simpatia e amor era a sua atitude, que nem o mais pobre tinha receio de vir a ele. Você se lembra da mulher junto ao poço? Ele disse, me dê água. Automaticamente ela se identificou com ele, como alguém que precisava como ela. E através daquela primeira pergunta, o método de Cristo, quebra-gelo, aquela atitude fez com que aquela cidade toda fosse impactada com o testemunho daquela mulher. Ele começou só com essa frase, me dê água. Ele era bom para todos, facilmente acessível ao mais humilde. Você é? Ou será que você tem a cara fechada e as pessoas têm medo de se aproximar de ti? Ou será que você aparenta aquela forma de santo, bonzão, a irmã que, não, ali é crente, não gosta de crente? Ou você consegue dar esse sorriso? Muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas são retraídas por natureza. Mas Deus também tem uma obra para elas. Assim como Ele pode transformá-las, Ele também tem algo que elas podem fazer, mesmo sendo ainda como são. E qual foi o segundo? Ele ia de casa em casa, curando os enfermos, alimentando os famintos, confortando os tristes, tranquilizando os aflitos, falando de paz ao atribulado. Ele se dispôs a humilhar-se a si mesmo, a negar-se. Irmãos, isso é difícil. Mas ele foi o nosso exemplo e também a nossa força para fazermos isso também. Ele não procurava distinguir-se, ele era servo de Deus. Ele era amigo de Deus e servo de Deus e amigo de todos. Sua comida e sua bebida eram um conforto e um consolo aos outros. Era alegrar os tristes e aliviar o fardo daqueles com que diariamente entrava em contato. Irmãos, eu quero chegar ao fim dessa mensagem reafirmando que Cristo apresentou ao mundo o maior e mais satisfatório estilo de vida. A total abnegação e o serviço. Negue-se a si mesmo e me siga, foi o que ele disse. Assim mostrou que todos têm seu lugar e função a desempenhar na obra divina. Abra sua Bíblia pela última vez nessa manhã, aqui na casa de Deus, em Romanos, no capítulo 10. Porque o apelo não é comigo, não. É a própria palavra de Deus. Só somos um instrumento. Romanos, capítulo 10. O verso é o 15. E mais à frente também vamos abrir em Efésios. Romanos 10, 15 diz: pela segunda vez a voz me falou, não considere, mas também está, eu abri em Atos 10, 15. Não considere impuro aquilo que Deus purificou, né? Se aproxime das pessoas, não tenha nojo delas. Romanos 10, 15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito,
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que sandália linda, espiritual, está nos pés daquele que anuncia a palavra de Deus em uma casa. Foi Isaías que disse isso. E aqui em Romanos está repetindo o mesmo versículo. Eu acredito que os versículos que se repetem na Bíblia, eles merecem uma atenção especial. Como você é linda. Como você é linda diante de Deus. Quando você esquece sua necessidade, vai atender a necessidade de outra pessoa. Como Deus considera linda a pessoa que tem nos pés a preparação do Evangelho. Está lá em Efésios. Efésios 6,15. Não precisa abrir. Eu posso ler para vocês aqui. Da armadura de Deus. Você lembra do que ele fala lá em Efésios 6,15? Ele diz assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E agora, eu vou além. Que os seus pés estejam prontos, mas as suas mãos também estejam. Porque essas mãos que Deus te deu foram feitas para servir. E não se preocupe se você quer fazer, mas você não se sente preparado, não se sente capacitado ou com os meios que precisa. Ontem no culto da família, eu deixei para ontem essa história e eu quero terminar com ela. De um casal de missionários, está naquela mesma revista da última pregação que eu fiz e mostrei aqui para vocês. Um casal de missionários que ele foi enviado para a Índia. Mandei, até vou entregar essa revista para ti depois. E lá na Índia, eles tinham necessidade de tudo, mas eles esqueceram e confiaram somente em Deus. E sabe o que foi que apareceu? Um jipe. Ele não tinha transporte, demorava 2 horas só para chegar lá. E ele passava só pouco tempo lá. E ele fez amizade com o chefe da tribo. E a guerra havia acabado há pouco tempo. E o chefe levou ele lá, num lugar que tinha muita vegetação. E tinha assim umas covas, um negócio alto. E aí ele mandou cavar. E quando eles cavaram, sabe o que tinha lá? Um jipe. O exército dos Estados Unidos havia deixado lá, e para que os outros não encontrassem, não sei por qual motivo, eles não tinham como levar de volta, eles enterraram. Nem para nós, nem para eles. Enterraram os jipes lá, com gasolina e tudo. Ele precisava de um transporte. Quando ele chegou lá, mesmo com dificuldade, o chefe da tribo disse: pode levar, é seu. E Deus entregou o jipe, ele chamou de jipe de Deus. E sabe do que aquele jipe se transformou? Ele pegou algumas sucatas, fez um trailer, e quando ele ia, terminando a missão dele, quando ele ia voltar para casa, ele ofereceu quem quisesse estudar nas escolas adventistas. E amigos, 13 adolescentes, 13 famílias enviaram seus filhos. Disse: pode ir com o homem de Deus. E eles foram as pessoas que Deus preparou para serem os futuros pastores que estão estudando para servir aquele lugar pregando o Evangelho. Mas ele teve uma surpresa. Quando no caminho um vinha correndo, ele pegou um atalho e disse: a minha mãe mandou eu ir também. E 14 pessoas se juntaram a essa família para pregar o Evangelho naquele lugar da Índia. Irmãos, Deus ele faz um milagre se você acreditar, se você der o primeiro passo. Se você confiar, pode deixar que mais ele fará. Você quer hoje confiar? Você quer ficar em pé e dizer: Deus me usa porque eu não tenho capacidade, mas eu estou aqui. Envia-me. Se você quer fazer isso, vamos cantar juntos. Com convicção, o hino, irmãos.
Qual o número dele? Qual o número dele? 263 do nosso cenário. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Então use para honrá-lo. Reconheça e sirva. Porque o objetivo da sua vida é ser útil. Não só para a sua família, mas para o mundo. E quem de você precisar. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir aos de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu uma flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Agora pela fé imagine. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Oremos. Amém. Ó Senhor, eis-nos aqui, toma nossas mãos, ajude-nos a usar para servir alguém. Toma nossos pés, ajude-nos a estar preparados, a nos prepararmos cada dia, para ir ao encontro de quem precisa de Jesus. Usa, Senhor, a nossa mente, toma conta da nossa visão, toma conta do que colocamos aqui, as entradas da alma. E nos ajuda, meu Deus, a ser reflexo de luz na vida de alguém que precisa do Senhor. Toma, Senhor, o nosso ser inteiro. Nos transforme como o Senhor quer que a gente fique. E nos muda, porque nós precisamos muito dessa mudança. Temos uma missão muito grande diante de nós e há poucas pessoas dispostas, Pai, a realizá-la. Por favor, que nós não estejamos entre a multidão que te seguia de longe, mas sejamos como aqueles que chegaram perto
e que foram sensibilizados pelo Teu Espírito Santo para também seguirem o exemplo do Mestre. Ajuda-nos essa tarde a não ficar em casa dormindo. Incomoda, Senhor, o Espírito Santo. Não deixe dormir, não. Nós temos outro horário para isso. E esta tarde a gente se ocupe em levar alguém a Cristo. Ou em levar Cristo a alguém. Dá-nos esse senso de urgência que nós tanto precisamos, o Espírito missionário, para nós vivermos o reavivamento e a reforma que o Senhor tanto quer realizar no meio do teu povo, até que o Senhor venha nos buscar. Ó Santo Espírito, nós não merecemos nada que nós pedimos, mas nós suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.